toda a discussão que envolve tanto estudantes de saúde quanto profissionais de saúde, de um certo sentido, seria educação em saúde, tomando simplesmente pelo nome, né? Mas o conceito de educação em saúde, ele se diferencia um pouco de outras educações na saúde, por exemplo. Quando a gente fala em educação na saúde, aí eu não estou falando nem academicamente dizendo, estou fazendo assim uma tradução livre, mas de um modo geral, quando a gente fala em educação em saúde, a gente está falando de uma educação para promover saúde. Então é um diálogo que se faz, ou a gente espera que seja um diálogo que se faz, com usuários do sistema de saúde. Dialogar com eles no sentido de ter uma melhor qualidade de vida, de poder prevenir certas doenças, de poder desenvolver melhor a qualidade de vida mesmo, né? Agora, a quem essa prática se destina? Basicamente a usuários do SUS. E aí a gente poderia até pensar, mas isso não acontece numa prática privada? Pode até acontecer. Não tem nada que impeça de um profissional de saúde, de um plano de saúde, ou mesmo num consultório, que ele desenvolva práticas de educação em saúde. Orientando, conversando, e na história da educação em saúde, muitas vezes prescrevendo, dizendo, ordenando o que o outro deve fazer. Basicamente, a tradição da educação em saúde é essa. Para resumir, educação em saúde é uma prática desenvolvida com os usuários da saúde, feita entre profissionais e usuários do sistema de saúde. O ideal é que você vá fazer uma atividade de educação em saúde, é que seja um lugar agradável, que as pessoas queiram estar ali, de preferência que seja bem decorado, que as pessoas possam sentar numa cadeira confortavelmente, que não esteja muito quente nem muito frio. E se não tiver isso? Bom, se não tiver, você faz como o melhor que você puder. Acontece que muitas vezes os profissionais acham que educação em saúde dá para se fazer de qualquer jeito. Eu já vi práticas de educação em saúde em que o lugar não era favorável, ainda por cima estava sujo. E aí você pode perguntar, bom, o local não é favorável, mas será que não dava para pelo menos passar uma vassoura? Então, muitas vezes, os profissionais acabam achando que de qualquer jeito, em qualquer lugar dá para fazer. O termo técnico usado na maneira certa, na quantidade certa, no momento apropriado, ele passa certa credibilidade para o usuário, porque a relação do usuário, principalmente da atenção básica com o profissional de saúde, é muito próxima. Então, ele conhece os termos técnicos mais comuns, né? Mas tem certos profissionais que exageram. Então, não pode ser nem evito tudo, simplifico tudo, pensando também, ele não, o usuário ou a população não tem capacidade de me entender. Tem sim, porque a relação entre usuário e profissional de saúde não é a relação professor e aluno. Você não está ali para ensinar, você está ali para ajudar aquelas pessoas a vencer certas dificuldades, a vencer certos preconceitos, a entender certos processos da questão da saúde e da doença, mas você não está ali para dizer o que eles devem ou não fazer, ou para achar que é professores deles e que eles devem entender o que você está falando nos mínimos detalhes. Use uma metáfora, use uma simplificação, mas jamais tratar também o usuário como se ele fosse incapaz de te entender, porque eles são capazes de entender qualquer coisa. Ela precisa ser tão orgânica em você que você não distinga, você não consiga mais ver onde é que está o limite entre fazer e ensinar, entre fazer e dialogar e conversar e aprender com as pessoas, né? Então, nesse sentido, a ação educativa coletiva propriamente dita, como vou pensar uma atividade aqui para discutir com a população formas de manter, por exemplo, a cidade mais limpa, ou vamos discutir com a população algumas atividades de como prevenir a hipertensão e a diabetes. Eu posso ir para um local da comunidade, uma igreja, uma praça, uma escola, e fazer uma ação ali com quem aparecer, com 2, com 10, com 20 pessoas, com 30,
E é bom fazer, é bom estar ali, poder olhar com as pessoas, fazer uma roda e conversar com as pessoas olhando ali olho no olho, né? Mas não pode ser só isso. Eu acho que, por exemplo, no consultório, você atendendo uma gestante, você tem muitos momentos que você pode utilizar da educação em saúde no diálogo ali com aquela pessoa. Você verifica a pressão dela, por exemplo, e descobre que está alguns milímetros acima do que deveria. E pode conversar com essa pessoa sobre o porquê será que está assim. Foi uma alimentação, essa pressão está sempre assim, e você dialoga ali com ela, eu gosto de comer muita coisa salgada. E aí você já vai dialogando ali com ela e discutindo essa questão. A educação popular em saúde não deixa de ser educação em saúde. Mas a educação em saúde não é educação popular em saúde. E aí é preciso que a gente, logo de cara, faça uma diferenciação que é assim. Educação popular em saúde não é simplesmente trabalhar de uma maneira diferenciada a educação em saúde. Ele é um pensamento global que diz respeito à organização total do SUS. Por exemplo, aonde eu vou posicionar a cadeira ou a mesa do profissional de saúde dentro do consultório. Isso passa também, dentro da educação popular, isso passa por entender qual é o lugar do profissional, qual é o lugar do usuário. As unidades de saúde vão ter fila, não vão ter fila, é demanda programada, é demanda espontânea? Tudo isso é uma coisa que interessa para a discussão de educação popular em saúde. Para algumas pessoas, educação popular em saúde seria educação para o popular, ou uma educação simplificada, falada na linguagem do popular. Educação popular em saúde é uma maneira especial de organizar o processo educativo, de uma maneira em que eu simplesmente não digo para o outro o que ele deve fazer. Eu dialogo com ele para entender se ele tem condições ou não de fazer determinadas coisas. Os praticantes ou os educadores populares em saúde, eles tomam um cuidado de conhecer essa população com quem ele está trabalhando, conhecer os seus hábitos, sua cultura, sua maneira de falar, o seu vocabulário, para poder fazer um diálogo com essa pessoa em que ela mesma decida se ela quer fazer determinadas coisas ou não. Muitas vezes não tem escapatória. Então, por exemplo, olha, sua pressão é muito alta e o senhor não pode mais comer sal, senão o senhor vai ter provavelmente vai ter um AVC, né? Mas mesmo nessas condições, você pode dialogar com essa pessoa para ver se ela entendeu isso e para ver se ela entende se para ela é importante esse valor de não comer o sal, por exemplo. Então, a diferença é basicamente essa. A educação em saúde ela é mais prescritiva, enquanto que a educação popular é dialógica. Ela conversa com as pessoas para entender as condições em que aquilo pode ou não ser feito.